Salmo número 7, versículos de 1 até o versículo de número 17. Diz o seguinte: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, Deus meu, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-me em meu favor segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus! Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-o pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Até aqui, até o versículo 17. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Salmo 145. Salmo 145. A gente até ouve, um ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quem aqui não já ouviu, quem aqui não já escutou? Na verdade, Deus sempre escreve certo por linhas certas. Às vezes é que a gente não vê. A nossa visão está desfocada e a gente consegue enxergar tão somente que as linhas estão tortas. Não, elas estão sempre retas. E Deus sempre escreve reto. Nada foge à sua retidão, porque Ele é justo juiz. Ele é justo. Olha só, Salmo 145, versículo 17. Olhem só o que o salmista aqui diz. Salmista Davi agora. Ele diz: justo é o Senhor. Aonde? Em todos os seus... Está vendo aí? Deus, Ele é justo em todos os seus caminhos. Nada acontece por acaso, nada acontece aleatoriamente, mas Deus, Ele é justo em toda a condução que Ele dá nas nossas vidas e no cumprimento da sua vontade em nossas vidas. Às vezes a gente não consegue perceber, às vezes a gente não consegue enxergar, sobretudo quando muitas vezes a gente tem que vivenciar situações de adversidade na nossa vida, porque a gente foca tão somente no problema e muitas vezes a gente esquece que mesmo naquela situação Deus, Ele está traçando a sua vontade na nossa vida. Na verdade Ele está cumprindo, e esse cumprimento Ele vai ser sempre justo, porque Deus, Ele não é injusto. Então o salmista Davi diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e ele completa: benigno em todas as suas obras. Deus revela benignidade em tudo aquilo que Ele faz. Deus, Ele exerce benignidade em tudo aquilo que Ele realiza. Eu sei, há determinadas coisas que a gente vê dentro da providência do Senhor, onde a gente não consegue enxergar no primeiro momento essa benignidade, mas ela vai estar lá. Mais cedo ou mais tarde ela vai transparecer. Mais cedo ou mais tarde ela vai ser revelada. Porque a palavra de Deus, ela não é contraditória. Se a palavra de Deus diz que Deus é benigno, Ele age com benignidade nas suas obras, todas elas são benignas. Todas, absolutamente todas. Inclusive aquelas que eu julgo ser erradas ou serem ruins.
Deus, ele estará sempre agindo com a sua benignidade, porque ele é justo. Então, esses dois textos aqui, Salmo 119, versículo 137, Salmo 145, versículo 17, eles dão aqui uma visão geral de que a justiça de Deus. Deus, ele é justo, Deus, ele é reto, Deus, ele é justo em todos os seus caminhos. Mas não só isso. Os julgamentos do Senhor, meus irmãos, o julgamento do Senhor, minhas irmãs, eles também são justos. Por quê? Porque eles emanam do Deus que é justo. Um ser que é justo, um ser que é reto, um ser que é santo, automaticamente vai julgar conforme essa sua natureza, vai julgar conforme essa sua característica. Então, se Deus em si é santo, se Deus em si é justo, todos os seus julgamentos, eles também serão justos. A gente não pode separar, a gente não pode dissociar essas duas coisas. Vamos lá para Apocalipse, livro das Revelações, capítulo 16, versículo 7. A visão que nós vamos ver aqui nesse texto é a visão da justiça divina, da sua ira que vai ser derramada na consumação de todas as coisas. E olha só a visão que João tem e a declaração que ele faz em relação a Deus dentro desse aspecto. Não esqueçam, a situação aqui é o juiz de Deus que está recaindo sobre os ímpios na consumação de todas as coisas, e mesmo nessa situação, olha só o que João descreve em relação a Deus. Apocalipse 16, versículo 7. Apocalipse 16, versículo 7. Na verdade, o anjo falando isso. Olha só. Apocalipse 16, versículo 7. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando? O contexto aqui é da indignação da ira de Deus. Está sendo derramado aqui o terceiro flagelo. Deus, ele está derramando a sua ira, mas o anjo percebe que mesmo assim Deus, ele está sendo o quê? Justo. Via de regra, as pessoas ficam se questionando, né, em relação ao fato de na eternidade nós não vamos ter todas as pessoas lá, né? Nós vamos ter as pessoas que foram salvas, aquelas pessoas que foram remidas com o sangue de Jesus. E algumas, elas dizem que lá no céu a gente vai ter como que uma amnésia espiritual, não vai se lembrar de nada do que se passou aqui na terra. Eu discordo desse pensamento. E para alegar esse fato, justamente para que a gente não se lembre das pessoas que não foram salvas, que ficaram aqui na terra e que consequentemente elas foram condenadas, para que isso não nos traga temor, tristeza. Nada disso, meus irmãos, nada disso. Quando nós estivermos no céu, quando nós estivermos perante o Cordeiro, quando nós estivermos ali na consumação de todo o propósito da salvação, a gente vai ter uma visão tão mais clara, tão mais nítida, porque ela não vai estar afetada com o pecado, das perfeições de Deus e dentre elas da sua justiça, que não vai haver espaço para esse tipo de indagação na nossa mente, no nosso coração. E fulano de tal, por que não está aqui? Deus foi injusto porque não a trouxe. E fulano de tal, por que não foi salva? Não, porque a gente vai ter plena consciência de que ali estão as pessoas as quais Deus separou para a eternidade, que enviou Cristo para morrer em favor das suas vidas e que aplicou essa salvação através da operação do Espírito Santo. E quem porventura não estiver lá, Deus não é injusto por causa disso, em virtude do caminho deliberado do pecado que elas escolheram. Então, a gente não vai ter no céu esse senso, né? Essa tristeza, esse pesar, passando pela mente uma certa injustiça de Deus pelo fato de outros não estarem lá. Não, jamais. Às vezes a gente pensa dessa forma aqui na terra, porque os nossos pensamentos terrenos, eles ainda são afetados pelo pecado, eles ainda são afetados pela nossa incredulidade. Mas quando nós tivermos os nossos corpos transformados, quando nós estivermos perante o glorioso Cordeiro do Senhor, tudo isso vai passar, meus irmãos, e a nossa visão de Deus vai ser adequada, vai ser muito mais clara, infinitamente mais clara do que a que temos hoje. E aí não vai haver espaço. A gente vai fazer coro aqui com o anjo que disse que o Senhor, ele é verdadeiro, o Senhor, ele é justo em todos os seus juízos. Então, se nós estamos lá, porque Deus é justo, nos julgou na pessoa de Cristo, e aquelas pessoas porventura não estiverem lá, Deus será justo, porque elas não estão, porque escolheram, repito, o caminho deliberado do pecado. Essa vai ser a visão que nós vamos ter na eternidade. A grande dificuldade que muitas vezes a gente tem é porque às vezes a gente quer ter uma concepção celestial
com a nossa mente terrena ainda. Exatamente, exatamente. E eu gosto muito, né, do livro de Apocalipse, dentre várias coisas, porque, não sei se vocês notaram, e você quando faz uma leitura rápida, você consegue ter essa compreensão, a visão que João tinha ali era de coisas tão fantásticas, meus irmãos. A visão que João tinha ali era de coisas tão extraordinárias, o céu, a cidade, tudo lá, que você pode ver, em muitos momentos ele diz, era semelhante àquilo outro, porque a linguagem humana não conseguia descrever em detalhes aquilo que João via na eternidade. Então ele começou a fazer o quê? Comparações para a gente poder ter uma noção, entendeu? Então é por isso que muitas conjecturas que muitas vezes a gente faz aqui, elas acabam sendo afetadas pela nossa visão, como João falou, terrena, mas quando nós tivermos a mente de Cristo, isso vai ser solucionado. Porque nesse fato nós temos a mente de Cristo, essa visão da justiça de Deus, ela vai ser tão nítida que não vai se passar nem na nossa mente, no nosso coração. Por que fulano de tal não esteve aqui? Então, Deus ele é justo em seu ser, Deus ele é justo nos seus juízos, a lei do Senhor é justa. Olhem só o que diz aí, Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. A lei do Senhor, a palavra de Deus, ela é justa, é justíssima, entendeu? Eu até tinha falado na semana passada, a gente não precisava de outra Constituição, também não precisava do Supremo Tribunal que a gente tem, se a gente seguisse aqui a palavra do Senhor, entendeu? Aqui você tem tudo aquilo que regule um bom relacionamento com Deus e com o próximo, resumido nos 10 mandamentos, no decálogo. Olha só o que a palavra de Deus aqui diz, Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. Aqui é na exortação que Moisés faz ao povo a obediência. Palavras finais de Moisés ao povo. E aí ele começa a mostrar vários privilégios, né, que o povo de Israel tinha pelo fato de ser povo da aliança, ser povo de Deus. E dentro desses privilégios que são destacados aqui, olha só o que é falado no versículo 8. Olha só o que é falado no versículo 8. Aqui ele está se referindo à lei de Deus, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, como a gente gosta de chamar, né? Olha só o que diz aqui, versículo 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que eu hoje vos proponho. Não existia, né? E olha que as demais nações tinham os seus códigos, né? Tinham os seus códigos legais, né? As suas legislações, mas nenhum deles se comparava àquilo que Deus havia proposto ao povo de Israel, e que estava onde? Nos 5 primeiros livros da lei. Aqui nesse caso aqui, sobretudo, o que vem antes de Deuteronômio, é claro, né? Porque Deuteronômio aqui estava sendo escrito. Então, estava tudo lá. Os juízos, os mandamentos retos de Deus, os mandamentos justos do Senhor. E é interessante, a gente já viu aqui, até mesmo aquilo que a gente chama hoje de direito social ou de leis sociais, a gente já percebe que lá no Pentateuco, lá na lei de Moisés, já havia o cuidado com o órfão, o cuidado com o estrangeiro, o cuidado com a viúva. Já havia determinações em relação ao trato da terra, para que ela descansasse pelo menos em 1 ano a cada 7. Havia princípios ali de igualdade social, porque não havia monopólio da terra. Então são tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas que você aprende dentro da lei de Deus, que você fica abismado com a perfeição do Senhor já naquele tempo, há 4.000 anos atrás. Há 4.000 anos atrás, a gente não está falando de uma coisa nova não, uma coisa antiga, há 4.000 anos. Então, é por isso que essa declaração que é feita aqui, ela é extremamente verdadeira, ela é extremamente pertinente. Não há em toda e qualquer legislação humana nada que se iguale à justiça que nós encontramos na lei de Deus. Em tudo aquilo que Deus requer, em tudo aquilo que Deus nos ordena, em tudo aquilo que Deus nos exorta na sua palavra. Nada. Se tem alguma coisa que seja justa, ela vai emanar disso aqui. É o que acontece com algumas leis, né? Por exemplo, no nosso país, assassinar é errado. Mas onde é que está previsto esse mandamento? Na própria lei. E tantos outros, entendeu? Aqueles mandamentos humanos, aquelas legislações humanas que vêm da Bíblia, nada mais reflete a sua perfeição.
mas elas não são produtos do ser humano, não, são produtos divinos que nós encontramos na palavra do Senhor, ok? Então, Deus ele é justo? Sim. Seus julgamentos são justos? São. E a sua lei? A sua lei também ela é justa. Por isso que a gente não pode esquecer de quê? Desse atributo de Deus, a saber, a sua justiça. É interessante que no caso ali de Efésios, né, capítulo 6, o fato de nós termos que nos defender dos dados inflamados do maligno vai fazer parte justamente da nossa luta contra o mal. E essa luta, ela vai perdurar a nossa vida durante todos os dias em que aqui estivermos. Mas sabendo que no final, pelo fato de Deus ser juiz, Ele usará as suas setas para julgar todas as pessoas. E ali não será mais uma luta como a nossa que acontece aqui na terra. Será o juízo, a sentença definitiva de Deus, condenando as pessoas na perdição, através das suas setas inflamadas. Ele já tem preparado, né? O juiz de Deus ele está próximo de ser revelado. E se o homem não se converter, se ele não se voltar, ele vai experimentar justamente essas setas, que aí não vai ser uma luta, vai ser só a sentença que Deus irá estar dando àquela pessoa. Então a gente tem essa luta, mas graças a Deus, porque essa luta vai cessar. E o ímpio não, ele vai receber esses dados inflamados como fruto do julgamento de Deus sobre sua vida. Que privilégio nós temos. Tito 3, versículo 3. É interessante aqui porque Paulo aqui, ele faz um resumo do processo de salvação. Olha só, versículo 3. Pois nós também, outrora, ou seja, antes, Paulo se coloca no meio também, viu? Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aqui é a condição de todo mundo, ok? Essa condição foi escolhida por quem? Por nós em Adão. Todos, indistintamente, completamente, nascem nessa situação. Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, veja que agora quem é que entra em cena inicialmente no processo da salvação? Quem é que entra em cena no processo da salvação inicialmente? Deus. Motivado por quê? Motivado pela sua benignidade e motivado pelo seu amor. Não é o que nós temos aqui no versículo 4? Verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. A gente não pode fazer nada de bom. Até porque Jeremias diz que as nossas melhores obras, elas são como trapos de imundícia. O que a gente tem de melhor é como trapo de imundícia. Então, se fosse por obras, não tínhamos condições. E ele prossegue. Mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia de quem? De Deus, de quem ele estava falando desde o versículo 3. Ok? Ele fez o quê? Ele nos... E o que mais? Ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do... Quando chega nesse ponto, meus irmãos, do Espírito Santo agir na vida de uma pessoa, eu não sei como ele faz isso. Eu sei como ele fez em mim, no dia 17 de julho de 1995, quando ele me deu um desejo profundo de ler as Escrituras Sagradas. Agora, com cada um ele vai fazer de uma maneira específica. Eu não sei como é que veio esse desejo, eu sei o que ele veio, entendeu? Chegou, né? Em uma determinadas circunstâncias. Assim, me estralar na mente, entendeu? Me estralar na mente. Então, ali começou, em termos práticos, a minha história espiritual. Regeneração, disposição de se voltar para a palavra do Senhor. Então, a partir desse momento, eu escolhi servir a Deus. A partir desse momento, eu tive fé nele. A partir desse momento, eu o segui. Por quê? Porque inicialmente ele me regenerou. Como isso aconteceu? Eu não sei. Eu só sei que aconteceu. Eu faço igual o cego de nascença. Se ele é profeta, eu não sei. Eu sei que era cego e agora eu vejo, entendeu? Então, eu vou ler. Então, vai lá. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Deus ama, demonstra misericórdia desde toda a eternidade,
Mas a pessoa responsável por operacionalizar a salvação é quem? O Espírito Santo, ok? Vamos lá. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes? O que foi que levou à descida do Espírito Santo? A ascensão de Jesus. Mas só que para que Jesus Cristo ascendesse, antes ele teria que morrer e ressuscitar. Então, veja, Deus escolhe para a salvação, o Espírito Santo operacionaliza a salvação, mas quem adquire a salvação? Quem? A salvação é uma obra trinitariana, da Trindade. Veja que não tem homem aqui. Observa que não tem homem aqui. É só Deus, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Quando o homem experimenta, é um resultado da ação deles três. Ok? Entendeu, Senhor Inácio? Por isso Cristo disse: não foste vós que me escolheis a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designeis. Ok? Aí vamos lá. Versículo 7. A fim de que, ou seja, preposição de propósito, de finalidade. Então toda essa ação, o amor do Pai, a misericórdia do Pai, o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, né, a ressurreição de Jesus Cristo, né, o fato do Espírito Santo ter sido derramado por meio de Jesus Cristo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, junto com essa regeneração, Deus opera em nós a sua justificação, que é a declaração de que nós somos agora o quê? Perdoados, justificados, perdoados. Então, meus irmãos, existe um negócio naquilo que a gente chama de doutrina da salvação, para usar uma palavra bem complexa, soterologia, né, que é o estudo da salvação, que é uma expressão latina, que a gente chama ainda, né? Ordem salutis, que é a ordem da salvação. Então, às vezes as pessoas querem especificar determinadas coisas. Não, primeiro vem a regeneração, depois vem a justificação, depois vem isso. Eu sempre vejo que vem tudo de uma vez só. Puf, entendeu? A partir de onde? Da regeneração. Aí quando Deus nos regenera, Ele nos justifica, Ele coloca em nós o seu temor, a sua fé, a sua esperança, o arrependimento, a fé, e a gente vai chegando. Então, é isso que Paulo fala aqui. Ela vai se efetivar agora no perdão que Deus nos dá pela sua graça. A partir de tudo isso que ele falou anteriormente. Está salvo. É por isso que a gente defende uma outra doutrina da salvação, que a gente chama de perseverança dos santos. Os santos vão perseverar, entendeu? E segurança eterna de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora uma coisa eu sei. Acontece tudo isso na vida de muitas pessoas. Elas conhecem a verdade, às vezes se esfriam dessa verdade, às vezes acabam se afastando dessa verdade e praticando coisas que não são corretas aos olhos do Senhor. Agora, se o nome delas estiver inscrito no livro da vida e que foi inscrito desde toda a eternidade, aconteça o que acontecer, mas ela vai ser salva. Agora, Deus também vai ter os meios através dos quais Ele vai chamar. E é o que muitas vezes acontece. As pessoas optam, tendo conhecimento da verdade, optam pelo pecado, e elas são salvas de fato, mas Deus faz um rebuliço tão grande na vida daquela pessoa, entendeu? Para que ela possa de fato voltar. Veja o caso de Davi. Davi teve a morte do seu filho, né? Lá com Batseba. Davi, depois ele viu todos aqueles problemas na sua casa, né? Irmão estuprando irmão, depois irmão matando irmão. Ali era o tratado de Deus na vida dele. Ele era salvo. Aí a grande questão que se faz, que se levanta é: então a gente pode fazer isso? Aí eu pergunto: você quer passar pelo que Davi passou? Se você disser que quer, aí eu duvido, você não é salvo ainda não, viu? Vá se converter, seu filho do cão. Então, não é ainda não, entendeu? Não é ainda não, porque você não pode ter o desejo de passar por tudo isso gostando. Davi passou por experiências e escolhas erradas que ele fez, mas depois ele aprendeu, né? Então é o tratar de Deus. Agora, que quando Deus nos salva uma vez, Ele nos salva para sempre, isso aí acontece, com toda certeza, com toda certeza. Porque aquilo que Deus planejou, Ele não vai
deixar de levar a contento. É por isso, meus irmãos, que a gente nunca deve esfriar das nossas esperanças, sobretudo em relação a parentes nossos, cônjuges, filhos e outros parentes. Às vezes a gente não vê assim, nada se movendo, nada se transformando, mas descanse. Se Deus tiver um plano na vida de uma determinada pessoa, parente nosso, Ele vai realizar. Faça só o seguinte: ore e testemunhe. Ore e testemunhe. Porque é o que você pode fazer. Salvação é só Deus, e Ele vai fazer, porque não tem ninguém que possa impedir a ação de Deus na vida dela. Ninguém. Paulo não conseguiu. Deus derrubou ele do cavalo, literalmente falando. Deixou cego. E depois ele se tornou um grande servo do Senhor. Cada um tem sua história específica de salvação. Uma coisa eu sei: o homem não frustra o plano de Deus. Ele não tem essa capacidade. E nem o diabo, somente porque Deus é soberano. É aquilo que a gente até falou, não foi logo na abertura? A nossa mente humana, que ela, de certa forma, está afetada com o pecado e com as coisas que são terrenas, ela sempre tende a ver, em virtude disso, um certo tipo de injustiça da parte do Senhor. E a gente começa a pensar nas coisas celestiais ainda dentro da perspectiva humana que a gente tem aqui na terra, onde a incredulidade ainda está misturada com a nossa fé, onde a nossa descrença ainda se faz presente em certa medida na nossa vida. Então isso prejudica a nossa percepção. Mas quando nós passarmos pela transformação do nosso corpo, e conforme o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir de imortalidade, e aquilo que João fala lá na primeira carta, capítulo 3, versículo 6, que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Então a gente vai passar a ter a mente de Cristo, onde essa mente ela não vai mais estar afetada pelo pecado, pela incredulidade e todas as demais limitações que nós temos aqui na terra. Então, quando isso se der e nós estivermos lá no céu, recordando o que se passou aqui na terra, ao invés de a gente ver com tristeza todos esses fatos, a gente vai ver com alegria. Por quê? A gente vai compreender plenamente que nós também merecíamos estar na mesma condição dos perdidos, mas pela graça, misericórdia, bondade e amor de Deus nós não estamos lá na presença do Senhor. Então, ao invés de ser um motivo de tristeza, para nós vai ser de satisfação e grande alegria, porque a nós foi revelada essa graça salvadora do Senhor. Não é que Deus previu a fé das pessoas e por isso Ele as escolheu, mas que Deus destinou, queria conceder fé a essas pessoas porque ele as havia escolhido. Então parece ser a mesma coisa, mas tem esse detalhe. Então Deus ele não prevê fé para escolher, mas Ele destina que nós tenhamos fé por causa da sua escolha. Então, de fato, o que aconteceu na nossa vida foi justamente isso, desde toda a eternidade, porque em virtude do pecado e do pecado ter nos tornado inábeis, melhor dizendo, em relação às coisas espirituais, nós não teríamos por si só isso aí. Foi por isso que Deus não previu, porque a gente não tinha condição de dar. Mas Ele nos destinou para nós termos. Então, nesse sentido, a fé vai existir, mas vai ser sempre um resultado da escolha de Deus para a nossa salvação. Então, é só o ajuste da ordem aí, para ficar tudo mais esclarecido. Que Deus ele nos abençoe, que Ele coloque a sua palavra em nossos corações e que nós nunca nos esqueçamos. Deus é amor e também é fogo consumidor. Essas duas coisas estão juntas, unidas, inseparáveis da pessoa de Deus. E como diz Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é justo, ok? Então que Deus nos abençoe, aplique em nossos corações a sua palavra e nos faça meditar ao longo desse dia em todas essas verdades que nós trabalhamos na manhã de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.